Fala pessoal do canal Ande Verdade pela Verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Então vamos continuar, pessoal, o vídeo. Que o vídeo está muito interessante. Esse tema é um tema que vai te fazer entender que certas coisas podem e certas coisas não podem. Você vai entender ao longo do vídeo. Fica até o final, pessoal. Vamos tratar do tema musical. O tema que abrange o mundo inteiro. Quem aí vive sem música? Eu praticamente, a música faz parte da minha vida. Mas tem músicas que trazem negatividade e tem músicas que trazem a positividade. Tem músicas que ligam a Deus, verdadeiramente, e tem músicas que ligam ao mundo inferior, ao mundo dos anjos caídos, negativamente. Pessoal, fica até o final. O tema do vídeo é, vamos ver aqui, músicas gospel, ou melhor, músicas funk gospel e músicas sertaneja gospel. Esse é o tema do vídeo. É uma enganação maligna. Essa história de que as igrejas adotam de botar funk gospel, né? Aquela letra que, entre aspas, é de Deus, fala de Deus, das coisas de Deus, e com um toque de fundo de funk, aquela batida de funk, né? E aquela letra que fala de Deus, mas um sertanejo com um plano de fundo, aquele sertanejo com letras divinas, digamos assim, é tudo enganação maligna. Você vai entender, pessoal, tem uma passagem na palavra de Deus, aqui em 2 Coríntios, que explica direitinho o porquê eu digo isso. Que essa história de mistura musical, de tentar conciliar Deus e o diabo, a luz e trevas, é uma coisa maligna. É uma coisa uma enganação, enganatória, digamos assim. Você vai entender aqui, se você quiser me acompanhar, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16, você vai entender muito bem. Se você quiser acompanhar na Bíblia, né, na palavra de Deus, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16 somente. Vamos ler aqui, pessoal. Versículo 14 do capítulo 6, 2 Coríntios. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles. Esse trabalho, pessoal, não significa o trabalho físico, o ganhar dinheiro. Significa fazer o que eles fazem de modo negativo, fazer a negatividade que eles fazem, se juntar nas ações negativas que eles fazem. Isso é não se juntar com descrentes. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Não tem junção entre certo e errado. Os dois têm separação. Ou é certo ou é errado. Não tem meio termo, né? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Não tem como viver luz e escuridão juntas. Vão se separar. A luz é como um azeite. E a água, vamos dizer assim, entre aspas, figurativamente falando, é como as trevas. O azeite sempre fica em cima da água, não tem junção entre eles, né? Juntas. Como podem, versículo 15, como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Não tem como. Cristo, que é santo, que é separado, está de acordo com o diabo, que já é inferior, que está desestabilizado, espiritualmente está longe da luz, não pode mais voltar para ela, né? Como podem estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? O que eles têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Ou seja, um lugar que Deus é adorado e os ídolos. Não tem relação. E é isso que é interessante, pessoal.
Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? A luz é aquilo que liga a Deus, aquilo que te afasta da negatividade desse mundo, das trevas que encobrem esse mundo. E a escuridão é tudo que está em oculto, que um dia vai ser revelado, tudo que desagrada a Deus, tudo que é injusto. Como podem a pessoa querer juntar o funk com letras que falam de Deus, o sertanejo com letras que falam de Deus? São igrejas que querem tentar juntar os que não querem crer com aqueles que creem. E está tudo bem, e acho que está tudo certo. São pessoas que querem ligar a negatividade com a positividade, as trevas com a luz, e acho que vai dar tudo certo. Não tem como dar certo, pessoal. E aí o pessoal que não crê em Deus da maneira correta, vem para essas igrejas, aquelas paredes pretas, né? E até outras, por conta da batida. E aí, não, mas aqui ó, a letra fala de Deus, enquanto eles estão ali dançando, ali na empolgação, eles ouvem a palavra de Deus e olha, se convertem. Se convertem, hein? Eles convertem outras pessoas que estão crendo para a descrença. Não que a religião cristã, né, seja a única certa do mundo, não. O intuito aqui não é religiões, religações através de emoção a Deus, é em conhecer a Deus. Deus está acima de qualquer religião, é conhecer o Criador, espiritualmente falando, saber quem é Deus, saber que Ele existe, saber que Ele é verdadeiro. E as músicas, porque tem música que traz negatividade em seu toque, em sua batida, e tem música que traz positividade em seu toque e sua batida. Não é verdade que quando a pessoa escuta música, você escutamos músicas, a gente pode estar triste, de repente escuta uma certa batida, uma certa música, e a gente fica tranquilo, alegre, mas também tem certas melodias que deixam a gente triste, abatido, preocupado, nervoso, ansioso. Porque cada música traz o espírito, uma inteligência, traz um sentimento. E esse sentimento pode jogar a pessoa para baixo ou levantar a pessoa. Depende da música. Depende do espírito que está por trás da música. A intenção que está por trás da música, do cantor, da batida, do som, da harmonia, da melodia. Então você tem que cuidar com isso. Então essas igrejas falsas tentam trazer as trevas para a luz e juntar as duas, e tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá, vamos misturar funk com gospel e sertanejo com gospel, e tá tudo certo. O importante é o pessoal estar na igreja ali, e o pessoal vem por conta da batida, vem por conta do som, vem por conta da mistura de som, e não vem por conta de Jesus. E fazem com que aqueles que estão começando a crer, estão começando a trilhar o caminho verdadeiro, espiritual, que liga a Deus diretamente, através da fé, que é orientada, que é falada por Jesus, essas pessoas se envolvem com as batidas e viram pior que incrédulos. Isso está errado, pessoal. Funk sertanejo, gospel sertanejo é uma enganação maligna. É tudo plano dos anjos caídos, para destruir você, para trazer você que está na luz para as trevas. Sutilmente, enganosamente, assim sem você perceber. Porque você vai na empolgação, é um funk, mas fala de Deus, é um sertanejo, mas fala de Deus. E você vai na empolgação e começa naquela dopamina, começa a dançar naquela batida, e nossa, louvor para Deus, aleluia, vai nessa. Louvores que são para Deus fazem você ficar em paz, fazem você pensar em Deus, fazem você ter pensamentos organizados, sentimentos organizados, ações organizadas, você agir em justiça, fazem você pensar no seu próximo e querer ajudar seu próximo. São melodias que fazem você despertar o amor pelo próximo, não querer dançar e se jogar e fazer movimentos, né, mirabolantes, aquelas coisas. Músicas que são de Deus, entre aspas falando, fazem você olhar para o próximo, fazem você olhar para o seu interior,
e querer buscar uma comunhão com Deus. São letras que fazem você, que afloram a sua fé, despertam a sua fé, despertam a vontade, o desejo de agradar a Deus, de olhar para o seu próximo e ajudá-lo na sua necessidade, segundo a sua condição. Seja em conhecimento, seja financeira, psicológica, espiritual, seja a condição que você tiver. Você faz essas músicas que fazem você olhar para o lado e não olhar para você mesmo, e não querer se divertir através do som. Então pensa nisso. Se a música, se o som que você está ouvindo só mexe com o seu corpo e faz você ter aquela dopamina, aquela coisa, euforia, cuide, porque isso é enganação maligna. Ah, mas é uma batida bonitinha, é uma batida legal, mas fala de Deus, tem uma letra que fala de sacrifício, que fala de fé, fala de comunhão com Deus, mas é aquela batidinha legal, né, a gente se movimentar, né, aquela coisa, né, sair daquela coisa monótona, né. Você está sendo enganado, você está sendo pior que incrédulo. Porque o incrédulo é definido, ele não crê e pronto. Mas aquele que é religioso, ele uma hora está crendo, outra hora não está crendo, e está tudo bem para ele. E aquela mistura, e aquela emotividade, porque Deus é espírito, não é emoção. Você não consegue chegar a Deus através da emoção, do sensacionalismo, de sentir. Você chega a Deus pensando, você chega a Deus raciocinando, você chega a Deus usando o seu espírito, a sua intuição, o seu intelecto. E aí sim, sem precisar de nenhuma batida, aquela coisa para despertar aquela emoção. Tem sons que te levam a Deus, sim, mas são sons instrumentais, aquelas palavras, né, que te ligam a Deus. Que Deus é espírito, é pensamento. São os sons que te levam a pensar, que te levam a usar a intuição, o seu pensamento interno. E aí sim você ouve a voz de Deus na sua mente. Então, pessoal, cuidem com certas batidas, com aquele funk, né, gospel, que não tem nada de gospel. É tudo para atrair coisas negativas. Aquele sertanejo, gospel, é bonitinho. Eu já ouvi esses tempos para ver como que é. Para ter uma base, para falar para vocês. É bonitinho, envolvente. Aquele sertanejo, aquele violão, aquela coisa, aquela batida. Aquela mistura maligna, que eu digo. É bonitinho ouvir aquele som, com a letra que fala de Deus, aquela coisa. Mas não é lícito. Não convém. Aquele funk é bonitinho e tal, atrai o pessoal ali que gosta da bagunça, mas não tem nada a ver, pessoal. Como que comunhão vai ter entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo? Não tem comunhão. Um é separado do outro. Ou a pessoa serve a Deus de fato, faz aquilo que agrada a Ele, faz o que Jesus falou para fazer na prática, ou não. Não tem esse meio termo. Ah, um pouquinho aqui e um pouquinho lá, não tem esse meio termo. Ou é um ou é outro, é definição, pessoal. Por isso que Deus é espírito. Você pensa, você não fica sentindo, porque emoção é movimento, mover-se para fora. Agora, pensamento, você para pensar, você para analisar. Não é aquela coisa, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Não é assim que funciona, pessoal. Se você diz que crê em Deus, você tem que parar com essa besteira de ficar com funk sertanejo, com funk gospel, sertanejo gospel, essa palhaçada toda, que é a invenção dos anjos caídos, da malignidade que há nesse mundo, das trevas que há nesse mundo. Ouça sons que fazem você pensar, que fazem você pensar no seu próximo, que fazem você querer o bem, que fazem você sentir em paz dentro de você, que te ligam ao Criador. Ouça bem as palavras que está sendo falada. Não caia na emotividade, porque o diabo procura despertar a emotividade nas pessoas, porque na emoção a pessoa fica dividida. Na emoção a pessoa não pensa, a pessoa é levada por estímulos externos, por estímulos sonoros, por estímulos comportamentais desse mundo. Agora, pensando, a pessoa chega no raciocínio certo, lógico, espiritual. A pessoa ouve a voz da sua intuição, do seu espírito. E assim ela encontra a voz de Deus. Porque se você quiser chegar a Deus através de religações, de religiões emotivas, você nunca vai conhecer a Deus. Porque Deus é espírito. E só se chega a Deus em espírito.
em verdade, não em enganação. Você que escolhe continuar na mentira ou procurar a verdade. Conhecer a verdade para que a verdade te liberte. Te liberte, como disse Jesus. Primeiro tem que conhecer a verdade, saber como ela é. E a verdade vai te libertar. Porque a pessoa está presa na emotividade, está presa na enganação que esse mundo, na enganação desse mundo, na rede de enganação desse mundo. Para você se libertar da rede de enganação desse mundo, você tem que conhecer a verdade. Mas para conhecer a verdade, você tem que estar disposto a conhecê-la. Não se acomodar na mentira, nas emoções. Cuida, pessoal. Você não pode ficar brincando com Deus. Porque Ele é justo. O que o diabo procura fazer nesse fim dos tempos? É distrair você. Se o diabo conseguir distrair uma pessoa que crê em Deus, que está começando a crer em Deus de verdade, tá bom para ele. Você só precisa estar olhando para o lado. Quando Jesus chegar, pronto, você não vai. E é isso que ele está usando, tecnologias, redes sociais, para enganar você. Quantas pessoas que ficam ali escutando músicas melódicas, aquela coisa, para tentar chegar a Deus, botam um plano de fundo ali, com aquela canção maravilhosa, aquela coisa, nossa, aleluia, Deus está aqui, agora sim eu vou falar com Deus. Precisam de um fundo de oração, aquele não que seja errado, em certos momentos é bom, mas escolha o fundo certo, pessoal. Faz você ter um pensamento crítico, não aquela emoção, aquele arrepio, como dizem. Tem pessoas que precisam de um incentivo musical para poder orar a Deus. Tem pessoas que não conseguem falar com Deus sem uma música tocando por plano de fundo. Não conseguem. Não conseguem. É uma vergonha. São os religiosos que tentam chegar a Deus através da emotividade, da emoção, do sentir, do sensacionalismo. Isso é errado, pessoal. Você nunca vai encontrar Deus. Você vai ter uma sensação de que está encontrando Deus por conta da emoção. Você tem que usar sua mente, o seu raciocínio, o seu espírito. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus, com aquilo que vem de Deus, com a luz, e não com trevas. As suas ações vão ser resultado do seu alimento espiritual. Se você se alimenta de coisas emotivas, de coisas que são rasas desse mundo, de negatividade disfarçada de positividade nesse mundo, você vai sofrer. É por isso que muitas vezes você está doente, você está depressivo, você está com raiva, angustiado. Isso a todo tempo. Porque você se alimenta de coisas que não vêm de Deus, mas coisas que vêm desse mundo. Que tem a aparência de santidade, mas é coisas obscuras. São coisas negativas. Coisas que são malignas. Então cuida com o que você se alimenta. O que o homem se alimenta é isso que ele se torna. É isso que ele age. É isso que faz parte das suas ações. Então cuide. Para que você se alimente das coisas sólidas que vêm de Deus. E não coisas moles, esmagadinhas, entre aspas, que vêm desse mundo. Porque o que o diabo quer é só distrair você. Se ele conseguir, se as sombras das trevas conseguir distrair você, tá bom para elas. Ela só precisa manter você ocupado com as distrações fúteis desse mundo, com as ilusões que não levam em nada desse mundo. Pronto. Se você estiver distraída, como a exemplo das 10 virgens, né? Umas estavam distraídas e outras estavam concentradas. Umas tinham azeites e outras não tinham azeites, né? Aí chegou o noivo, onde é que estava a luz para chegar até o noivo? Não tinham luz. E aí? Estavam distraídas. Não seja como as virgens que estavam distraídas. A exemplo, né? A exemplo. Seja prudente, seja inteligente. Não construa sua casa na areia. Construa na rocha. Pare com a emotividade. Porque Deus é espírito. Repito isso, Deus é espírito. Você tem que pensar Deus, você não pode sentir Deus. Porque quem tenta sentir Deus vai se dar mal.
vai ser enganado. Deus é puro raciocínio. Deus é puro intelecto. É espírito puro, pleno. Você vai pensar, você vai ouvir a voz do seu interior. Você vai conversar com Deus. Não dependendo de fundo musical, de funk, sertanejo, gospel. Cuida com o que você ouve, tá bom, pessoal? Você tem que pensar, Deus. Ouça a palavra, veja a palavra, leia a palavra, entenda por si só, sem depender de pastor, de pastora, de diácono, diaconisa. Não dependa de ninguém. Você tem que ler a palavra de Deus, interpretar, entender e praticar. Sem pastor, sem ninguém. Não dependa de terceiros para chegar a Deus. Você é você com Deus. Uma ligação direta. Direta com Deus. A fé é para isso. Essa certeza que Jesus dá é para isso. Para você ter uma ligação direta com Deus. Sem depender de terceiros. Essa é a fé verdadeira. Porque se você andar com a perna dos outros, você vai se dar mal. Porque uma hora essa perna vai faltar, entre aspas, e você vai cair. Como você vai ter direção? Se você depende da mente do outro, se você depende dos sentimentos, das ações de outra pessoa. Você tem que agir por você mesmo. Se você não for suficientemente maduro na fé para agir por você mesmo, você está no caminho errado. A maturidade da fé vem pela prática da palavra de Deus. Se você pratica através do entendimento, você vai ser maduro na fé, madura na fé. Então, pense nisso. E pare com essa junção, tentar misturar a luz e trevas com músicas funk gospel, sertanejo gospel, essa palhaçada toda que vem da malignidade, das trevas, das regiões baixas, inferiores, trevosas, para enganar você. Lembre-se que o diabo conhece o ser humano desde a fundação, desde o começo, lá de Adão e Eva, desde quando Deus criou. Ele vem estudando o ser humano há muito tempo. Ele é astuto, ele conhece. A malignidade conhece o ser humano. E sabe que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Ele quer só malignidade, só maldade. Só quer enganação, só quer injustiça. A natureza humana. O diabo sabe disso. Ele vai investir nisso. Em emotividade, em injustiça, em coisas que a natureza humana gosta. Então use seu espírito, use sua intuição. E pare, saia da enganação. Esses funk gospel, sertanejo gospel, essa porcaria toda que vem das trevas para enganar você. Já é o fim dos tempos, pessoal. Já estamos vivenciando o fim dos tempos. Você vê a revolta da natureza, tsunami, terremoto e furacão e várias coisas que estão acontecendo. Isso só é, como Jesus falou, o princípio das dores. Vocês vão ver coisa, como dizem os antigos, muito mais tragédia está vindo por aí. Esse ano que se inicia, 2026, vai vir muito mais tragédias do que 2025. Se prepare, pessoal, porque coisas que não aconteceram nunca vai acontecer nesse ano 2026, até nesse ano 2025. Pessoal, está chegando o fim. Você está preparado? Porque está chegando o tempo da separação do joio e do trigo. Essa é a realidade, da luz e das trevas. Do que crê e que não crê. Daqui a pouco Jesus chega. E todos o verão. Como está escrito. Todos o verão. E aí, você está preparado? Então pense nisso. Pare com essa mistura de ficar indo em igrejas ali. Porque a música é bonita. Tome cuidado, abra os olhos espirituais. Porque você vai cair. Então cuide, como está escrito. Você que pensa que está de pé, cuide, para que não caia. O cuidado é o equilíbrio. É o equilíbrio. Esteja em equilíbrio espiritualmente, para que você não caia. Não se empolgue demais. Eu estou aqui em pé. Penso que eu estou de pé aqui, ó. Tá tudo bem. Cuide. Não se distraia, porque você vai cair. Se mantenha em equilíbrio na sua fé. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, dê aquele joinha positivo ou negativo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, para ajudar o canal a crescer. E se você gostou, pessoal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que vai gostar disso. No mais, pessoal,
Que Deus abençoe a sua vida, onde é necessário. E não se esqueça do que eu falei nesse vídeo todo. Tenha cuidado, se afaste da malignidade e se aproxime da luz, porque você vai se beneficiar através da luz que vem direto da fonte divina, pessoal. No mais, até a próxima. Valeu!